Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sou a professora Maria do Carmo. Estarei explicando para vocês um pouquinho do conteúdo de nono ano, a nossa disciplina de ciências, a química no cotidiano. Qual seria o objetivo desse nosso tema? Que vocês percebam a presença de substâncias químicas no nosso dia a dia. Qual seria a habilidade trabalhada nesse nosso tema? Que vocês compreendam, percebam que estamos rodeados por fenômenos químicos, bem como substâncias químicas, que formam toda a estrutura da matéria. O que seria essa disciplina de química? É uma ciência que estuda os materiais que constituem a nossa natureza, o nosso meio ambiente, estudar a composição química desses materiais, também a preparação, transformação que eles sofrem e também as energias envolvidas desses processos para que se produza novos materiais para nossa utilização. A química no dia a dia. Então, ela estuda a matéria, principalmente as interações com outra matéria e com a energia. Então, tudo aquilo que vemos, sentimos, tocamos é matéria. Por isso, a química é uma ciência central, ela está no centro do nosso conhecimento. Ela interage, com as disciplinas de física, química nuclear, bioquímica, agricultura, geologia, geoquímica, engenharia química. Enfim, existe um leque de possibilidades, um leque de interações entre a química e as demais ciências do nosso dia a dia. Vamos aqui para vocês observarem algumas imagens que falam de quê? Que falam que desde o momento que acordamos até a hora de dormir estamos rodeados por fenômenos químicos e rodeados por substâncias químicas. Desde o ar que respiramos, tá? Que é um composto principalmente por moléculas de oxigênio. Então, esse fenômeno de respiração, por exemplo, trata-se de um processo químico, onde utilizamos moléculas de glicose como fonte de energia para inspirar oxigênio e expirar gás carbônico. Um outro exemplo para vocês aqui nessa nossa imagem seria o processo da digestão. Ao você comer um determinado alimento, iniciamos um processo de digestão. Esse processo de digestão inicia pela boca, com a presença de uma enzima chamada pitialina, lá na nossa saliva, que vai quebrando as moléculas. Quando esse alimento chega no nosso estômago, sob a ação de um ácido clorídrico, ele vai passar por mais processos químicos, onde esse alimento vai ter suas moléculas quebradas mais uma vez. Muitas vezes nós temos alguns desarranjos estomacais, umas queimações estomacais, provocadas por um desequilíbrio na produção desse ácido clorídrico. Qual é a solução? Você tomar um antiácido, porque esse antiácido produz ele normaliza o ambiente estomacal. Também processo químico. Um outro processo químico seria a utilização de transporte público ou privado. Os carros, ônibus, eles são movidos a combustível. E esse combustível sofre um processo de queima, de combustão. Faz com que esse processo de queima produz energia para o veículo se movimentar. Mas também é um processo químico irreversível, modifica a estrutura da matéria de forma permanente. Não vamos falar aqui de poluição, vamos apenas focar a transformação química que ocorre lá na molécula do combustível. Ela vai se transformar parte em energia, parte em gases poluentes. Um outro exemplo para vocês do fenômeno químico no nosso dia a dia seria
Quando você vai fazer um pão, um bolo, quando nós respiramos, cozinhamos, utilizamos água sanitária nas roupas, queima de combustível, queimamos uma vela, entre outros, todos esses exemplos são de transformações que ocorrem a nível molecular. Além disso, nós temos aqui o exemplo dos remédios. Então, nós temos medicamentos que têm a finalidade de diminuir mal-estar, inflamações, infecções. Esses medicamentos, eles são produzidos ou de maneira natural ou artificial. Nós temos moléculas naturais provenientes de minérios, provenientes de vegetais ou animais. Os sintéticos são produzidos nas indústrias. Então, como exemplo, aqui nós vamos falar um pouquinho da origem mineral de alguns medicamentos. Onde nós encontramos esses minerais? Na rocha, no solo, no chão. Que exemplos são esses minerais? São as moléculas de enxofre, iodo, os fosfatos, cálcio, sódio, manganês, ferro, selênio e outros, sais de bismuto. Então, de origem mineral, nós teríamos esses, são os elementos químicos lá do comecinho da nossa tabela periódica. Um outro grupo são os vegetais. Os vegetais, eles têm seus óleos essenciais, os alcaloides, flavonoides, que são moléculas que serão transformadas pela indústria farmacêutica para melhorar o nosso dia a dia. Origem agora animal. Nós temos produção de insulina por animais, pâncreas de alguns animais, né? A heparina, o óleo de fígado de peixe. Então, são exemplos de matéria-prima para a produção de medicamentos naturais. Falou em medicamentos, estamos falando de quê? Substâncias modificadas, recombinadas por meio de processos muito avançados que vão nos auxiliar no dia a dia. Um outro exemplo aqui, na parte inferior do nosso slide, são a produção de plástico. Plástico é proveniente de polímeros, petróleo. Então, a partir do petróleo, ocorrem muitas transformações químicas, aonde essas resinas sintéticas são modificadas, transformadas em embalagens para o nosso dia a dia. Outro exemplo aqui, o processo de fotossíntese. Percebam que o vegetal fotossintetizante ou uma alga fotossintetizante, ela absorve água, retira o gás carbônico da atmosfera. E esses dois elementos na presença do pigmento verde, clorofila, mais a energia da luz, vai produzir um produto final muito importante para nós, também para o vegetal, que é a glicose e a liberação de um gás oxigênio para a atmosfera. Fotossíntese também é um processo químico que recebe energia do sol para acontecer. Um outro exemplo aqui, o amadurecimento do tomate. Tomate é um fruto, então nós vamos perceber que o etileno é uma substância natural de muitas frutas que faz com que ele passe por um processo de amadurecimento e aí esse fruto se torna próprio para o consumo. Também é um exemplo de transformação química. E aqui nós temos outras imagens ilustrativas. O próximo slide vai esbarrar no assunto que nós vamos falar em outro momento, mas dentro da nossa aula de ciências. Transformações químicas. A maioria dos produtos que nos cercam envolve processos químicos e compostos químicos. Entendê-los, como eles acontecem, faz com que a nossa vida se torne mais fácil, mais prática. Olha os exemplos aqui. Nós temos um ferro, um prego, né? Cuja matéria-prima é o ferro. Quando esse ferro entra em contato com o oxigênio promove uma oxidação enferrujando.
esse prego. Uma vez formado ferrugem, será ferrugem. Não tem como mudar mais aquele ferrugem. Aqui nós temos o exemplo de uma vela. Essa vela, ela é formada por uma matéria-prima, um pavio. Ao receber energia, fogo, você promove a queima, onde essa matéria-prima derrete, havendo a queima, produzindo moléculas de CO2, fumaça. Esse CO2 vai para a atmosfera, não muda mais. Então, também é um processo químico. Temos aqui um outro exemplo, a queima de fogos de artifício. Uma vez, a partir do momento que você fornece calor para determinadas substâncias químicas, elas vão se transformar em um belo espetáculo, né? Em festas, onde aquela substância química queima, produz um calor, barulho e um visual muito bonito da queima dessas substâncias químicas, são os fogos de artifício. Um outro exemplo de transformação química, nós temos aqui quando você corta uma fruta e deixa ela por algum tempo, algumas horas no ambiente, essa fruta ela entra em contato, as moléculas da fruta entram em contato com o oxigênio, também produzindo o quê? Uma oxidação. O oxigênio se oxida em contato com a fruta. Uma vez oxidada, esse fruto não volta no seu estado inicial. Então, isso é o exemplo de um processo químico, de um composto químico, de uma transformação química. O seu produto final ele é bem diferente do inicial. Aqui na formação de ferrugem, o ferro mudou completamente, né? O prego mudou completamente, enferrujando. Aqui não tem como nós voltarmos as moléculas de CO2 para esse sisteminha nosso, e aqui muito menos. Uma vez que aquela substância química entrou em combustão, estourou, produziu um efeito brilhante no céu colorido, não tem como reverter mais. Você vai ter na sua atividade 1, da nossa página 9, você vai ter aqui 5 exercícios. Você vai citar 3 exemplos que mostram a importância da química no dia a dia. Então, você vai ler a página e vai encontrar as respostas lá. Vai comentar o que você entendeu sobre um processo químico. Também você vai pesquisar lá na sua página 9 a ação do antiácido no nosso estômago. E o que você entendeu por um fenômeno químico? E a função do flúor na escovação dos dentes. Então, esse foi o conteúdo da nossa página 9, e você deverá responder às atividades para poder